Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 419, sermão pregado na manhã de domingo, 17 de novembro de 1861, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Spurgeon pregou este sermão quando estava com 27 anos de idade. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Satanás, que é chamado por vários nomes nas Escrituras, todos descritivos de suas más qualidades, foi uma vez um anjo de Deus, talvez um dos principais entre os seres ardentes. O primeiro dos filhos da luz, no meio dos mais brilhantes, duplicadamente brilhante. O pecado, o todo destruidor pecado, que transformou um Éden em um Açaldama, logo encontrou habitantes para o inferno até no próprio céu, arrancando uma das estrelas mais brilhantes da manhã de sua esfera e apagando-a na mais negra noite. A partir desse momento, esse espírito maligno, desesperado de toda a restauração de suas glórias e felicidades anteriores, jurou hostilidade perpétua contra o Deus do céu. Ele teve a audácia de atacar abertamente o Criador em todas as suas obras. Ele manchou a criação. Ele derrubou o homem do trono de glória e o lançou na lama da depravação. Com o rastro da serpente, ele despojou toda a beleza do Éden e o deixou um deserto que produz espinhos e abrolhos, uma terra que deve ser cultivada com o suor do rosto. Não satisfeito com isso, uma vez que ele havia arruinado a primeira criação, ele incessantemente tentou despojar a segunda. O homem, uma vez feito à imagem de Deus, ele logo arruinou. Agora, ele usa todos os seus dispositivos, toda a sua astúcia, todo o poder de sua habilidade, todo o veneno de sua malícia para destruir o homem feito duas vezes, criado à imagem de Cristo Jesus. E com trabalho incessante e paciência incansável, ele está sempre ocupado em tentar esmagar a semente da mulher. Não há crente em Cristo, nenhum seguidor do que é verdadeiro, amável e de boa reputação, que não se encontrará em alguma estação ou outra atacado por este imundo demônio e pelas legiões alistadas em seu serviço. Agora, veja o seu adversário. Sim, embora você não possa ver seu rosto ou detectar sua forma, acredite que tal inimigo está contra você. Não é um mito, nem um sonho, nem uma imaginação supersticiosa. Ele é tão real quanto nós mesmos. Embora um espírito, ele tem tanto poder real sobre os corações como nós temos sobre os corações dos outros. Não, em muitos casos, muito mais. Isso é, repito, ele não é nenhuma visão da noite, nenhum fantasma de um cérebro desordenado. Aquele maligno é tão firmemente real hoje como quando Cristo o encontrou em conflito mortal no deserto da tentação. Os crentes agora têm que lutar com Apolion no vale da humilhação. Ai dos professos de piedade que são derrotados por este antagonista mortal. Eles encontrarão uma terrível realidade no mundo por vir. Contra este príncipe das trevas, repetimos hoje de manhã o aviso do apóstolo, ao qual resisti firmes na fé. Agora, falarei sobre 4 pontos. Primeiro, a atividade incessante de Satanás. Ele anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Em segundo lugar, vamos nos deter um pouco sobre seus terríveis rugidos. Terceiro, sobre seu objetivo final, buscando devorar o povo de Deus. E então, por último, vamos pegar a exortação de Pedro e mostrar como Satanás pode ser vencido. Primeiro, então, a atividade perpétua de Satanás. Somente Deus pode ser onipresente. Portanto, Satanás só pode estar em um lugar de cada vez. No entanto,
Se você considerar o quanto de mal ele faz, facilmente perceberá que ele deve ter um grau terrível de atividade. Ele está aqui, ali e em todo lugar, tentando-nos aqui e em outro momento espalhando suas tentações nos países que são antípodas para nós, cruzando o mar apressadamente ou acelerando pela terra. Não temos meios de verificar quais são seus meios de voo, mas podemos facilmente inferir, a partir de sua constante presença em todos os lugares, que ele deve viajar com uma velocidade inconcebível. Além disso, ele tem uma horda de espíritos caídos que caíram com ele. Este grande dragão arrastou com sua cauda a terça parte das estrelas do céu. E estes estão prontos para executar sua vontade e obedecer a seus mandamentos. Se não com a mesma potência e força que pertence por direito hereditário ao seu grande líder, ainda com algo do seu espírito, sua malícia e sua astúcia. Pense por um momento quão ativo ele deve ser. Sabemos que ele está em todos os lugares. Entre no santuário mais sagrado e você o encontrará lá. Vá onde os homens se congregam na bolsa de valores e não faltará sinais de sua presença ali. Retire-se para a quietude do círculo familiar e logo detectará em brigas e ciúmes que Satanás espalhou punhados de sementes do mal ali. Mesmo na profunda solidão da caverna do eremita, você poderia encontrar a marca de seu pé fendido. Você pode navegar da Inglaterra para a América e encontrá-lo lá em meio ao choque de espadas. Você pode voltar e viajar pelo vasto império da Rússia e encontrá-lo lá no coração do tirano e também na inimizade excitada nos corações daqueles que são oprimidos. Você pode ir para os ermos onde o pé do missionário cristão nunca pisou, mas encontrará que Satanás penetrou no interior distante e instruiu o bárbaro não instruído. Você pode ir onde o nome de Jesus ainda é desconhecido, mas encontrará Satanás tendo domínio ali. Ele é o príncipe das potestades do ar. Onde quer que o sopro de vida seja inalado, o miasma venenoso da tentação é uma coisa familiar. Aqueles que habitam no deserto se curvam diante dele. Os reis de Sabá e de Seba oferecem-lhe presentes, sim, e os habitantes das ilhas o reconhecem com muita frequência como seu rei. Então, lembre-se, assim como ele é encontrado em todos os lugares, você muitas vezes o encontrou em todos os seus deveres. Você procurou servir a Deus em suas ocupações diárias, mas fortes tentações, sugestões furiosas do mal o seguiram lá. Você voltou para a casa do seu trabalho quase de coração partido com seus deslizes. Você entrou na família e buscou engrandecer seu mestre no círculo social. Mas talvez, no melhor momento, quando parecia estar prestes a realizar a maior obra, você foi derrubado pelos calcanhares. Seu pecado fácil de ser atingido o derrubou e Satanás exultou com sua queda. Você o encontrou lá. Você disse: vou para minha cama, mas em seus arrependimentos da meia-noite, você o encontrou lá. Você se levantou e disse: vou para o meu lugar secreto e fecharei a porta. Mas quem entre nós não encontrou um imundo ali, em conflito solitário? Quando queríamos estar lutando com o anjo de Deus, tivemos que lutar com o demônio do inferno. Olhe para qualquer um de seus deveres, cristão, e não verá neles marcas de pecado e, em alguns, não apenas marcas de pecado, mas também marcas da presença de Satanás. Satanás não está em todo pecado. Nós pecamos por nós mesmos. Não devemos colocar muito sobre os ombros de Satanás. O pecado cresce em nossos corações sem semeadura, assim como espinhos e cardos crescerão em sulcos não cultivados. Mas ainda há momentos em que Satanás mesmo deve ter estado presente, e você teve que saber e sentir isso. Em alguns dos antigos tijolos do Egito e da Babilônia foi encontrada a marca de uma pata de cachorro. Quando o tijolo foi feito, enquanto estava secando, a criatura passou por cima dele e deixou a impressão de sua pata nele. E agora, milhares de anos depois, quando derrubamos a parede, encontramos a marca do cachorro. Assim, tem sido frequentemente conosco. Enquanto nossos deveres estavam em tal estado que ainda eram capazes de serem marcados, antes que estivessem secos pelo sol e prontos para serem construídos para um propósito prático real, aquele cão do inferno passou por cima deles e deixou a pegada nas melhores coisas que já fizemos. Quando olhamos anos depois, percebemos o que não poderíamos ter visto na época.
que ele realmente arruinou e manchou o melhor desempenho de nossas mãos mais dispostas. Quando penso como Satanás nos segue em todos os lugares e em todos os deveres, às vezes estou quase pronto para aplicar a ele a linguagem de Davi quando ele falou do Deus onipresente. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda lá me guiará a tua mão e a tua destra me susterá. Se disser, ocultar-me-á a escuridão, então a noite se tornará luz ao meu redor. Mas glória a Deus, se eu subir ao céu, você não estará lá. Lá eu posso escapar de você. Além do alcance de seus rugidos, meu espírito encontrará seu descanso em Deus. Também devemos observar o quão pronto Satanás está para despejar sua malícia contra nós em todos os estados do coração. Quando estamos deprimidos em espírito, talvez alguma doença corporal nos tenha abatido, nossos ânimos tenham esvaído e nos sintamos prontos para afundar, então aquele velho covarde Satanás certamente nos ataca. Sempre notei, como questão de experiência, que ele prefere atacar alguns de nós quando estamos em um estado baixo e fraco do que em qualquer outro momento. Como a tentação nos tem feito cambalear quando estivemos doentes. Dissemos, se isso tivesse acontecido quando eu estava bem, então eu poderia tê-lo enfrentado imediatamente. Na verdade, eu teria rido disso e o teria despedaçado. Mas Satanás se aproveita de nossos estados tristes e fracos para fazer com que seus dardos inflamados sejam mais eficazes. Por outro lado, se estamos alegres e triunfantes e estamos em algum estado de espírito, como o de Davi quando dançava diante da arca, então Satanás sabe como armar suas armadilhas, nos tentando a presunção. Meu monte está firme, jamais serei abalado. Ou então, a segurança carnal. Alma, descansa, tens muitos bens acumulados para muitos anos. Ou então, a autojustiça. Meu próprio poder e bondade me exaltaram. Ou ele até mesmo tentará envenenar nossas alegrias com o mal-estar das previsões malignas. Diz ele, isso é bom demais para ser verdade. Você logo será derrubado e todas essas suas belas plumas ainda serão pisoteadas como o lodo das ruas. Ele sabe muito bem como, em todo estado de espírito, fazer com que nossa condição ministre aos seus propósitos devoradores. Ele seguirá você, cristão, quando sua alma estiver quase em desespero, e sussurrará em seus ouvidos: Deus te abandonou e te entregou à vontade de teus inimigos. E ele seguirá seu curso ascendente, montando como que nas asas dos querubins, quando você percorrer o caminho estrelado da comunhão. Ele seguirá seus passos até o cume do Tabor e subirá com você até o pico do Pisga. No pináculo do templo, ele o tentará, dizendo: lança-te daqui abaixo. E no pico mais alto da montanha, ele o atacará com: prostra-te e adora-me. E lembre-se de como ele sabe muito bem como transformar todos os eventos da providência em nosso prejuízo. Aqui vem Esaú, faminto de caça. Ali está uma sopa pronta para que ele seja tentado a vender seu direito de primogenitura. Aqui está Noé, contente por escapar de seu longo confinamento na arca. Ele está alegre e a taça de vinho está pronta para ele, para que beba. Aqui está Pedro, sua fé está baixa, mas sua presunção é alta. Há uma jovem pronta para dizer: tu também estavas com Jesus de Nazaré. Há Judas e há 30 moedas de prata nas mãos sacerdotais para tentá-lo. Sim, e depois há a corda para que ele se enforque. Não falta meios. Se houver um Jonas desejando ir para Tarsis em vez de Nínive, há um navio pronto para levá-lo. Satanás tem suas providências como se fosse para falsificar a providência de Deus. Pelo menos ele sabe como usar a providência de Deus para servir a seus próprios fins. Uma das maiores misericórdias que Deus nos concede é não permitir que nossas inclinações e oportunidades se encontrem. Você já não percebeu às vezes que quando você teve a inclinação para um pecado, não houve oportunidade. E quando a oportunidade se apresentou, você não teve inclinação para isso. O principal objetivo de Satanás com os crentes é juntar seus apetites e suas tentações, para levar suas almas a um estado seco e endurecido e então acender o fósforo e fazê-las arder.
Ele é tão astuto e ardiloso com toda a experiência desses muitos séculos que o homem, que é apenas de ontem, dificilmente pode ser considerado um adversário para ele. Ele não arrastou o sábio, até mesmo Salomão, cuja sabedoria era mais excelente do que a de qualquer dos filhos dos homens. Ele não deixou o pregador real como uma vítima indefesa a seus pés. Ele não derrotou o homem forte, Sansão, que poderia matar 1000 filisteus, mas que não resistiu às seduções de Dalila. Ele não fez cair até mesmo o homem segundo o coração de Deus por uma falta muito triste. Lamentemos que mal tenhamos encontrado um homem perfeito e íntegro contra quem Satanás não tenha despejado o seu rancor e sobre quem Satanás não tenha triunfado em algum grau. Bem, assim tem falado da terrível atividade de Satanás, de seu nos seguir para todos os lugares e nos acompanhar onde quer que vamos. Tenho certeza de que nenhum coração cristão aqui considera isso como algo trivial. Claro que há céticos, há alguns que não acreditam na existência deste espírito maligno. Geralmente, têm notado que quando um homem não tem diabo, ele não tem Deus. Geralmente, quando o homem não acredita que há um diabo, é porque nunca experimentou seus ataques e provavelmente nunca experimentará, pois o diabo não se dá o trabalho de ir atrás daqueles dos quais ele está certo. Ah não, ele diz, deixe-os descansar, não preciso tentá-los. Mas digo isso, se o homem já encontrou Satanás, como John Bunyan descreve cristão encontrando Apolion no Vale da Humilhação, ele não terá dúvidas sobre a existência de um diabo. Quando enfrentei aquele tentador mor em alguma hora terrível de conflito, eu não poderia duvidar mais de sua presença ali, lutando e lutando com minha alma, do que um soldado que foi cortado, marcado e ferido, enquanto sangrava e desmaiava, duvidaria que deve ter havido um antagonista para infligir essas feridas. A experiência será, afinal, a melhor prova disso para o homem. E não podemos esperar que aqueles que nunca conheceram as alegrias do Espírito Santo saibam muito sobre os ataques do espírito maligno. Nem que aqueles que duvidam que haja um Deus possam ser muito atormentados com o diabo. Ah, de Satanás, deixe-os em paz. Eles cairão no abismo sozinhos. Não é necessário que eu vá atrás deles. Acho que me lembro de ter lhes contado a ilustração do Sr. Beecher, quando o empregado saiu com seu mestre para pegar patos selvagens. Um dos patos, estando um pouco ferido, o mestre fez os esforços mais desesperados para pegá-lo. Mas ele observou que quando ele estava morto e tinha caído, seu mestre não se incomodou muito com ele, porque ele podia pegá-lo a qualquer momento. E assim é com as almas mortas. O diabo pode pegá-las a qualquer momento. São aqueles que estão feridos, mas têm um pouco de vida que ele teme perder. A esses, ele certamente perseguirá. Ele sempre se esforçará para colocá-los, seguramente, em suas garras. E agora, voltamos, em segundo lugar, aos rugidos de Satanás. O destruidor tem muitas formas de maldade. Aqui no texto, ele é comparado a um leão rugidor. Em alguns trechos das Escrituras, você se lembrará que ele é comparado a um caçador de aves. Agora, um caçador de aves não faz barulho. Isso seria totalmente contraproducente se ele assustasse os pássaros, mas o mais silenciosamente possível ele prepara a sua isca. E com notas doces ele busca encantar sua vítima até que seja pega na armadilha. Isso é completamente diferente do leão rugidor do texto. Em outro trecho, disse que ele sabe como se transformar em um anjo de luz, e então, plausível e suavemente, ele ensina a falsa doutrina e erro. E ao mesmo tempo, parece ter um zelo santo pela verdade, e o amor mais sincero pelo que é delicado e adorável, e de boa reputação. Temos muitos exemplos nos dias de hoje do diabo ensinando moralidade. Às vezes, você pega um jornal da escola cética ou escorpiana, cujos escritores odeiam o evangelho tanto quanto o diabo odeia a virtude, e você encontra um artigo muito untuoso sobre as indecências de algum pregador honesto ou uma lamentação muito piedosa sobre as supostas loucuras de um ministro sincero. Nunca deixe o diabo acusar os cristãos de hipocrisia e falsidade novamente. Deixe-o encontrar sua resposta em seus próprios queridos aliados, que podem pleitear pela santidade de lugares que eles abominam e por uma solenidade que eles desprezam.
De todos os demônios, o mais diabólico é o hipócrita santo amando o pecado e ainda pleiteando contra ele para promovê-lo. Quantos atacam pecados na igreja com a única intenção de justificar os seus próprios pecados? Nesse texto, no entanto, ele não é um anjo de luz, mas um leão rugidor. Acho que foi o grande puritano Samuel Rutherford quem disse que preferia o diabo nessa forma. Lembro-me, em uma de suas cartas, ele agradece a Deus por ter lhe dado um diabo rugidor para lidar. Agora, qual é a tentação peculiar que é pretendida sob a metáfora de um leão rugidor? Novamente repetimos, não o passo lento de um leão rondando que está procurando por sua presa e só rugirá quando estiver pronto para atacar, mas um leão que ruge até fazer a própria floresta se sobressaltar e fazer tremer as colinas que cercam a pradaria. Esses rugidos de Satanás são triplos. Talvez Pedro aqui aludisse ao rugido da perseguição, como Satanás rugia com as perseguições nos dias de Pedro. Ele rugia e rugia e rugia novamente, até que apenas corações firmes se atrevessem a se mostrar valentes por Cristo. Havia para os cristãos prisões subterrâneas cheias de sapos, serpentes e animais asquerosos, onde o ar fresco ou o sopro nunca afugentava o cheiro nocivo e o vapor pestilento. Havia esticadores e forcas, havia a espada para a decapitação e a estaca para queimar. Havia arrasto pelos calcanhares dos cavalos selvagens. Havia untar com piche e depois atear fogo ao corpo ainda vivo para queimar no jardim de Nero. Havia tormentos que não devem ser descritos, cujas próprias imagens são suficientes para fazer os olhos chorarem sangue enquanto você olha para elas. Não havia nada para o cristão, então, além de banimento e prisão. Essas eram as penas mais baixas. Eram apedrejados, eram cerrados ao meio, eram provados, morriam ao fio da espada, andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Estes eram os rugidos do leão nos dias do bom Pedro. Desde então, de sua antiga toca em Roma, que rugidos ele tem emitido, como trovões de fato para todos, exceto para os homens que conheciam a diferença entre os trovões imitados do inferno e os verdadeiros trovões do Deus dos céus. Que Smithfield testemunhe os rugidos deste leão, que nossos cemitérios e campos santos, que ainda carregam a memória de nossos miríades de mártires, testemunhem como o leão rugiu para nós. E desde cristãos comprometidos com a verdade, como os puritanos, perseguidos tanto por protestantes quanto por romanistas, caçados tanto por bons cidadãos quanto por maus sobre a face da terra. Deixe os milhares que foram afogados nos rios da Holanda e da Alemanha. Deixe as multidões que lá foram submetidas às torturas mais escabrosas apenas porque queriam manter a santa ordenança de Deus e não a prostituíam à vontade do Papa ou prelado. Deixe todos esses falarem e contar como Satanás rugiu em dias antigos. Ele não tem metade do rugido agora que tinha então, porque ele não pode fazer nada contra nós. Seus rugidos nos dias de hoje são como os sibilos de algum gato zangado. Tudo o que ele pode fazer é usar zombarias cruéis, de vez em quando uma calúnia maligna, ou um deboche, ou uma caricatura, ou uma frase espirituosa, ou dizer que somos irrelevantes para a cultura atual. O que são essas coisas? Se não podemos suportar essas coisas, o que teremos feito quando o leão costumava rugir em estilo de verdadeiro leão? Bem, ele pode rosnar de novo antes que alguns de nós tenham saído da face da terra, pois não sabemos o que pode acontecer. Mas deixe-o rugir. Sabemos, bendito seja Deus, que aquele que está conosco é mais do que todos os que estão contra nós. Mas há outro tipo de ataque furioso, o rugido da tentação forte e veemente. Alguns de nós já sentiram isso. Você sabe o que é, cristão? Espero que não saiba. Você sabe o que é às vezes ser agarrado pela garra de alguma tentação horrível que você odeia, abomina e detesta? E ainda assim, a garra da mão é sacudida por um braço tão terrível em sua força que o arrasta contra a sua vontade. Você olha para o pecado, olha-o bem nos olhos, você sente que não pode cometer esta grande maldade e pecar contra Deus, e ainda assim um impulso forte e severo, misterioso e irresistível, o arrasta até a beira do precipício, e você olha para o abismo aberto que ameaça te engolir rápido.
E no último momento, como por um triz, você é libertado e seu pé não escorrega, nem você cai na mão do destruidor. Ainda assim, você teve motivos para dizer: os meus passos quase escorregaram, por pouco não escorregaram os meus pés. Você já conheceu uma tentação voltar e voltar e voltar até estar em agonia? Você sentiu que preferiria morrer do que ser perpetuamente assaltado assim, pois temia que em uma hora má pudesse deixar o seu Deus e se voltar para a perdição. Você tem sido como o bom senhor Firmeza no Peregrino de Bunyan. Quando tentado por Madame Vaidade, ele caiu finalmente de joelhos e com suspiros e gritos a Deus, ele implorou para que ele o livrasse. E ele que vem ao auxílio dos fracos, por fim, o libertou. Você já conheceu isso? Este é um dos rugidos de Satanás para você, empurrando sua tentação contra você, como os tormentos aos quais submeteram alguns dos primeiros mártires, quando os deitaram e despejaram água suja por suas gargantas em quantidade tão imensas que eles acabaram sendo mortos. E embora detestassem o líquido sujo, seus inimigos continuavam a despejar mais e mais. Assim Satanás faz conosco, despejando sua sujeira, nos entupindo com sua lama, nos constrangendo o máximo possível a ceder à tentação. Minha tentação peculiar tem sido a incredulidade constante. Eu sei que a promessa de Deus é verdadeira e aquele que a fez a cumprirá. Aquele que realizou no passado não muda e será firme e fiel até o fim. No entanto, essa tentação incessantemente me assalta. Duvide dele, desconfie dele, ele ainda te abandonará. Posso garantir que quando essa tentação é auxiliada por um estado nervoso de mente, é muito difícil permanecer firme dia após dia e dizer: não posso duvidar do meu Deus. Aquele que esteve comigo nos dias passados ainda está comigo. Ele não abandonará seu servo, nem o afastará. Esse assalto constante, esse apunhalar e cortar e golpear incessante da fé não é tão fácil de suportar. Ó Deus, nos liberte. Oramos a Ti e nos faça mais que vencedores pelo poder do Seu Espírito. Mais uma vez, Satanás tem outra maneira de rugir. Eu não suponho que 1 em 10 do povo de Deus saiba algo sobre isso, e eles não precisam desejar. Satanás também pode rugir nos ouvidos do cristão com blasfêmias. Não me refiro agora aos pensamentos malignos que surgem nas mentes do homem que, na infância e na juventude, se entregaram ao pecado. Eu sei que às vezes, quando em oração, você será incomodado com o trecho de uma música antiga que costumava cantar, e talvez quando você estiver mais livre de todo o pensamento ímpio, alguma expressão grosseira que ouviu em seus lugares anteriores voltará novamente e novamente e novamente. Porque o verso de um hino pode sugerir algo ímpio para você, ou um texto das Escrituras trazer à tona algumas dessas antigas lembranças que você tanto desejou esquecer. Mas eu me refiro agora, mais especialmente, a esses ataques ainda mais ferozes de Satanás, quando ele injeta pensamentos blasfemos na mente de crentes que nunca pensaram em tais coisas antes. Você sabe como Bunyan descreve isso. O bom cristão teve que passar pelo vale da sombra da morte. No meio deste vale, ele percebeu a boca do inferno e, exatamente quando estava de frente para a boca do poço, um dos ímpios se aproximou dele por trás e se aproximou dele suavemente e sussurrou muitas blasfêmias dolorosas que ele verdadeiramente pensou que tinham partido de sua própria mente. Isso colocou o cristão em mais apuros do que qualquer coisa que ele tinha enfrentado antes, até pensar que agora ele deveria blasfemar aquele a quem tanto amava antes. No entanto, se ele pudesse ter evitado, não teria feito. Mas ele não teve a discrição para tampar os ouvidos ou para saber de onde vinham essas blasfêmias. Raramente o ministério alude a esses assuntos, mas na medida em que eles incomodam alguns do povo de Deus, acredito ser o dever de um fiel pastor do rebanho ministrar àqueles que são chamados a passar por este estado escuro e sombrio. Os horrores e terrores que Satanás às vezes causou ao povo de Deus pelos pensamentos que não eram deles, mas procediam dele ou de alguns de seus demônios. Primeiro, ele sugeriu o pensamento de forma tão vívida que eles clamaram com Davi: o terror se apoderou de mim por causa dos ímpios que não guardam a tua lei. E então, quando o pensamento tinha relampejado por um momento na alma, ele deu um segundo grito de horror ao dizer:
você não é filho de Deus, ou não teria uma natureza tão vil, quando na verdade você nunca pensou nisso. Foi a sugestão dele, não sua, e então, tendo colocado seu pecado à sua porta, ele se tornou acusador dos irmãos e procurou derrubar sua fé de sua excelência, fazendo você imaginar que havia cometido o pecado imperdoável. Agora, se ele ruge contra você, seja com perseguição, ou com tentação, ou com insinuações diabólicas, tome a linguagem de nosso apóstolo aqui. A quem resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos que estão no mundo. Agora, me volto para o meu terceiro ponto, que é o objetivo final de Satanás, procurando a quem possa devorar. Nada menos do que a destruição total de um crente jamais satisfará nosso adversário. Nada menos do que a perfeição e a salvação completa de um cristão é o desejo ardente de nosso Salvador. Ele nunca verá a plena realização do trabalho de sua alma até que todo o seu povo esteja completamente salvo. O oposto é verdadeiro para Satanás. Ele nunca pode ficar contente até ver o crente completamente devorado. Ele o dilaceraria em pedaços, quebraria seus ossos e o destruiria completamente se pudesse. Portanto, não alimente o pensamento de que o principal propósito de Satanás é te fazer infeliz. Ele fica satisfeito com isso, mas esse não é o seu objetivo final. Às vezes, ele até pode te deixar feliz, pois tem venenos refinados, doces ao paladar, que ele administra ao povo de Deus. Se ele sentir que nossa destruição pode ser mais facilmente alcançada com doces do que com amargos, certamente ele preferirá o que melhor atingir seu objetivo. Tema mais a calma traiçoeira do que as tempestades que rolam acima, disse Toplady. E muito no mesmo espírito disse um divino puritano do passado: não há tentação tão difícil de suportar quanto não ser tentado de forma alguma. De fato, é uma dura tentação ser deixado à vontade. Quando pensamos que não precisamos mais de nossa espada, começamos a desatá-la de nosso lado. Tiramos nossa armadura peça por peça e é então que ficamos mais expostos ao ataque de nossos inimigos. Satanás ficará feliz o bastante, sem dúvida, em ver sua fé enfraquecida. Mas seu objetivo é destruir essa fé para que você não acredite em Deus para a salvação de sua alma. Ele ficará satisfeito bastante se puder jogar lama nos olhos de sua esperança, para que você não possa mais olhar para a terra prometida, que está além do Jordão. Mas ele nunca estará satisfeito até arrancar esses olhos completamente e te enviar, como fez com Sansão, para moer no moinho. Tiremos isso para nosso conforto. Se for desejo de Satanás que sejamos completamente destruídos, pelo menos nisso ele está certo de ser derrotado. Quando se trata de uma questão de quem terá a vitória, Cristo, o Filho eterno de Deus, ou Satanás, o príncipe das potestades do ar, não precisamos ter dúvidas sobre quem sairá vencedor na vida de todos os eleitos. O diabo não passa de uma criatura finita em sua natureza e limites são impostos ao seu poder. Se a batalha fosse entre Satanás e o homem, então realmente, ai de nós. Poderíamos nos comportar como homens e ser fortes, mas diante desse gigante, todo o exército de Israel teria que fugir. Mas a batalha não é nossa, é do poderoso Deus. Ele que uma vez esmagou a cabeça desta serpente, ainda trava guerra com ela. Sim, e Cristo mesmo deve ser derrotado. A glória de sua cruz deve ser obscurecida, seu braço deve ser quebrado, a coroa da soberania deve ser arrancada de sua cabeça e seu trono deve vacilar sobre ele, antes que um daqueles por quem ele morreu e em quem ele colocou seu amor seja jamais rejeitado ou entregue ao poder de seu adversário. Nisto então, crente provado, considere como sua alegria que Satanás possa preocupar, mas ele não pode despedaçar. Ele pode ferir, mas não pode matar. Ele pode colocar seu pé sobre você para acabar completamente com você, mas você ainda se levantará com força renovada e dirá: não se alegre contra mim, ó meu inimigo. Quando eu cair, eu me levantarei. Quando eu me assentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Com o quarto ponto, agora nos aproximamos do fim. O que devemos fazer para vencer esse adversário? Resistindo-lhes firmes na fé. Este é o nosso primeiro meio de defesa. Quando Satanás nos ataca como um anjo de luz, não precisamos tanto resistir com antagonismo aberto quanto com fuga.
Existem algumas tentações que só podem ser superadas fugindo delas. Mas quando Satanás ruge, devemos levantar o grito de guerra. Fugir seria covardia e acarretaria destruição certa. Suponha agora que Satanás ruge com perseguição. E é um fraco rugido que ele pode levantar dessa maneira agora. Ou suponha que você seja difamado, vilipendiado, abusado. Você cederá? Então você está perdido. Você dirá: não, nunca. Pelo que me chamou para esta obra, travarei esta batalha até o fim. E em nome daquele que tem sido meu auxiliador até agora, ergo a bandeira e clamo: Jeová Nissi. O Senhor dos Exércitos é nossa bandeira. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você fez bem, resistiu e vencerá o dia. Ele o atacou com alguma tentação repugnante para o seu espírito. Ceda 1 centímetro e você está perdido. Mas se torne mais vigilante e atento consigo mesmo neste pecado específico e a resistência certamente trará a vitória. Ou ele injetou blasfêmias? Resista. Seja mais orante sempre que ele estiver mais ativo. Ele logo desistirá se perceber que seus ataques o levam a Cristo. Muitas vezes, Satanás foi nada mais do que um grande cachorro preto para conduzir as ovelhas de Cristo mais perto do Mestre. Muitas vezes, ele foi como uma onda imensa e encrespada que acabou de levantar o pobre marinheiro naufragado até a rocha e, de puro medo, o fez se agarrar com mais firmeza ali. Se ele o empurra assim, iguale-o, transformando até mesmo suas tentações em algo bom, e ele logo abandonará esse modo de guerra e o trocará por outro. Resista a ele. Mas como resistir a ele? Firmes na fé. Procure obter um conhecimento claro das doutrinas do Evangelho e então agarre-se bem a elas. Esteja pronto para morrer antes de abrir mão de uma partícula da verdade revelada de Deus. Isso o tornará forte. Então, agarre-se às promessas de Deus, que são sim e amém em Cristo Jesus. Saiba que para cada doutrina há uma promessa oposta. Tenha pronto para cada ataque alguma palavra forte, começando com está escrito. Responda a Satanás com assim diz o Senhor. Firmes na fé. Lembre-se de que toda água fora de um navio não pode afundá-lo. É a água dentro que ameaça a sua segurança. Portanto, se sua fé pode se manter firme e você ainda pode dizer, ainda que ele me mate, eu confiarei nele, Satanás pode bater em seu escudo, mas ele não feriu sua carne. Como dizem os versos, em meio às tentações agudas e longas, minha alma a este refúgio querido voa. A esperança é minha âncora, firme e forte, enquanto as tempestades sopram e as ondas se erguem. O Evangelho sustenta meu espírito. Um Deus fiel e inabalável estabelece a base para a minha esperança, em juramentos e promessas e sangue. A batalha pode ser longa, mas a vitória é absolutamente certa. Ó, pobre alma, apenas se mantenha perto da cruz e estará seguro. Jogue seus braços ao redor do Salvador moribundo. Deixe as gotas de seu sangue caírem sobre seus pecados. E mesmo que você não possa vê-lo, ainda creia nele. Ainda diga, eu sei que ele veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais sou o principal, e me apegarei ao Salvador dos pecadores como minha única esperança e confiança. Então deixe Satanás rugir. Ele não pode machucar. Deixe-o enfurecer. Sua fúria é em vão. Ele pode apenas mostrar os dentes, pois certamente não pode morder. A quem resistir firmes na fé. Mas há outra palavra acrescentada para nosso conforto, sabendo que as mesmas aflições estão sendo cumpridas entre seus irmãos que estão no mundo. Isso é bem ilustrado por John Bunyan naquela cena a qual já aludi no Vale da Sombra da Morte. Quando o cristão seguia pelo caminho extremamente estreito, com um profundo abismo de um lado e um pântano perigoso do outro, ele parou e teve um pensamento de voltar. E então novamente pensou que poderia já estar na metade do vale, então resolveu continuar. E enquanto ponderava e refletia, ouviu a voz de um homem como se estivesse indo à frente dele em meio às brumas, dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Então ele ficou feliz e por estes motivos ele concluiu que alguns que temiam a Deus estavam neste vale assim como ele. Que Deus estava com eles, embora não o percebessem, que esperava ter companhia em breve. Então ele prosseguiu e chamou aquele que estava à frente. Mas o que estava à frente não sabia o que responder, pois também pensava que estava sozinho.
Aqui, o honesto John descreve nossa experiência perfeitamente. É bem provável que, enquanto estou falando esta manhã, alguns de vocês dirão: eu não pensei que alguém jamais sentisse como eu sinto. E embora eu lhes conte essas coisas e saiba que muitos de vocês já ouviram Satanás rugir, sou obrigado a confessar que frequentemente disse em meu próprio coração: não acredito que qualquer outro homem já tenha tido essa tentação antes de mim. Bem, este texto está aqui para refutar nossa suposição. As mesmas aflições são cumpridas entre seus irmãos que estão no mundo. Martinho Lutero costumava dizer que, depois das Escrituras Sagradas, o melhor professor para um ministro era a tentação. Ele colocou a aflição em segundo lugar, mas manteve a tentação em primeiro plano. Quando fomos tentados e provados, sabemos como socorrer os outros. Concedo que é difícil ter a convicção na mente de que você está em um lugar perigoso onde nunca ninguém esteve antes e tentado como nunca ninguém foi tentado antes de você. Venha, crente, vamos discutir este assunto por 2 ou 3 segundos. Certamente, seu Senhor já esteve lá antes, pois ele foi tentado em todos os pontos como você. As Escrituras dizem que todos os seus irmãos tiveram alguma participação em seus testes. Agora observe, assim como eles sofreram, como você sofre, nenhuma tentação os surpreendeu senão tal como é comum ao homem. Assim como eles saíram da tentação seguros e ilesos, assim será você. Assim como eles testemunharam que suas aflições leves produziram para eles uma glória muito superior e eterna, esse será o seu testemunho. Assim como eles venceram e agora circundam o trono de Deus, vestido com vestes brancas e puras, assim você também fará. E na medida em que as tentações deles não deixaram cicatrizes em suas testas, manchas em suas vestes ou rasgos em seus mantos reais, tampouco Satanás poderá desfigurá-lo ou mutilá-lo. Mas você sairá de cada provação e de cada luta, perdendo nada além do que é bom perder: suas escórias e sua lata, sua palha e seu farelo. Você sairá das águas profundas lavado, limpo e purificado. Deus conceda que assim seja com você, mas só pode ser assim resistindo a Satanás, firme na fé. E agora, estou me dirigindo a alguns aqui esta manhã para quem o preceito não alcança, pois não tem fé na qual se firmar. Se soubessem como é uma coisa abençoada ser cristão, vocês chorariam até ficarem sem lágrimas por não serem cristãos vocês mesmos. Ó, dizem vocês, mas vocês nos descreveram as tentações de Satanás. Exatamente, mas é uma coisa abençoada ser cristão em seu pior estado. Às vezes, ao olhar para aquelas pinturas que são desenhadas pelo artista para ilustrar o progresso do peregrino, mesmo quando vi o pobre John até o pescoço no lodo, pensei que preferiria ser cristão no pântano do desânimo do que ser sereno na terra seca do outro lado. Preferiria ser cristão quando o dragão lançava todos os seus dardos nele, embora ele não sorrisse durante todo o dia. Preferiria ser cristão, então, do que ser hipocrisia ou formalidade, escalando o muro para passar por outro caminho. É uma coisa boa ser cristão mesmo em seu estado mais baixo. E o que deve ser em seu melhor estado? Jovens, como alguém de sua própria idade, com os meus 27 anos, dou meu testemunho de que seguir a Cristo é a coisa mais abençoada e agradável, mesmo neste mundo presente e mau. Como dizem os versos, não trocaria meu estado abençoado por tudo que o mundo chama de bom ou grande. E enquanto minha fé puder se manter firme, não invejo o ouro do pecador. Mas quem sou eu para dizer isso? Porque nada sou além de um pobre pecador miserável, que busca tudo em Cristo. Sem nada em minhas mãos, simplesmente me agarro à sua cruz. Nem avancei um passo além do que estava há 12 anos atrás nesse aspecto. Meu clamor então era: ninguém além de Jesus, ninguém além de Jesus. E é meu clamor agora, e será meu clamor até o fim. E quem são vocês hoje, senão pecadores perdidos e culpados? Mas não se desespere. Confie em Jesus, confie em Jesus. E as alegrias e privilégios do cristão são seus. Agora, neste momento, lance-se sobre ele. Olhe para sua agonia e suor sangrento, sua cruz, sua paixão, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão, e você encontrará um bálsamo para todo medo, um tônico para toda angústia.
Tudo o que você precisa e tudo o que seu coração pode desejar certamente se encontra em Cristo Jesus, seu Senhor. Que Deus nos conceda ser participantes daquela graça que está em seu nome mais abençoado, para que não sejamos destruídos pelo destruidor.